Paz, todos estão bem? Quem está cansado, diga eu. Eu. Todos estamos, né? Glória a Deus, como Paulo vai dizer, né? O homem exterior vai se deteriorando, mas o homem interior se renovando a cada dia, né? Creio que todos nós aqui experimentamos um pouco disso hoje. A carne cansada, o pé latejando de tanto que andou ontem, pulou, foi de um lado para o outro. Alguns com a barriga ainda pesada do tanto que comeu ontem, né? Eu fiz questão de passar pelo menos em uma comidinha de cada barraca. Fui deitar daquele jeito. Glória a Deus, irmãos. Eu vou ser bem rápido aqui, trazer algumas coisas que o Senhor colocou no meu coração, uma espécie de testemunho, continuação de ontem, enfim, aquilo que o Senhor quer falar com a gente nessa tarde de hoje. E pensando e meditando sobre o que eu queria compartilhar com vocês hoje, eu cheguei a um título para esta conversa rápida, que é a melhor maneira de viver. E a Cris falou um pouco disso no começo, né? Na palavra aqui no louvor. Pergunta para a pessoa que está perto de você, por favor, qual que é a melhor maneira de viver? Qual que é a melhor maneira de viver? É com muito dinheiro na conta, é viajando demais, Qual que é a melhor maneira de viver? E lembrando um pouquinho de ontem, a gente vai ver na história que assim que Edmundo enxerga a possibilidade de assumir um lugar no trono de Nárnia, ele entendeu que aquela era uma oportunidade que não poderia ser desperdiçada. Sabe daquelas oportunidades que parece que acontecem só uma vez na vida? E que a gente olha assim e fala, não, se eu não agarrar essa oportunidade agora, talvez eu nunca mais tenha uma chance como essa. Quando Edmundo começa a conversar ali com a feiticeira e ela faz a ele a promessa de se tornar rei dentro de Nárnia, depois de comer o manjar turco, né, e ficar bem adocicado com toda aquela magia que estava o cercando. Para qualquer pessoa sensata, o acordo com a feiticeira parecia um acordo e tanto. O que ele só não sabia era que tudo aquilo que ela prometia era falso e que a feiticeira jamais poderia cumprir a sua parte do contrato, porque de fato Nárnia não lhe pertencia. O objetivo de Edmundo era um só: ser rei em Nárnia. Mas os meios que ele estava usando jamais o levariam ao sucesso em seu objetivo. O mais engraçado é que era exatamente isso que Aslan tinha para ele. E nós vemos isso no final da história. Abram, por favor, em Jeremias 29:11. É bem conhecido, né? Eu sei os planos que tenho sobre vocês, planos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. O Senhor pode sim cumprir os desejos do nosso coração, mas há uma melhor maneira de viver. Pegando aqui como exemplo Edmundo, e há um provérbio que vai dizer que o sábio aprende com os seus erros e o mais sábio ainda aprende vendo os erros dos outros. Então que a gente escolha hoje ser os mais sábios e vamos aprender rapidamente com o erro de Edmundo. O objetivo de Edmundo era ser rei, o objetivo de Aslan para Edmundo também era torná-lo rei. Só que os meios que Edmundo toma para conseguir conquistar esse lugar, na verdade não irão levar ele a esse lugar. E parafraseando essa história e sendo muito claro e objetivo com você,
O que nós conseguimos aprender aqui nessa parte da história é que muitas vezes aquilo que o nosso coração almeja é exatamente o que Deus tem preparado para nós, mas a forma como nós nos movemos para alcançar aquilo estão totalmente desalinhadas à vontade de Deus para nós. Perceba que não é só o objetivo final, e com Deus não tem aquela história de os fins justificam os meios, porque Ele é o Senhor do começo, do meio e do fim. Então, a gente começa a reparar nessa história, e fazendo um paralelo rápido, né? Quem a gente conhece na história que levou 40 anos o que era para se fazer em 40 dias? E qualquer semelhança é mera coincidência. O povo de Israel estava caminhando rumo a Canaã, rumo à terra prometida que Deus havia falado por intermédio de Moisés que daria a eles, ou melhor, por Abraão. Só que o trajeto que era para durar apenas 40 dias se estende por anos e anos e anos e anos e anos. Por conta do que, irmãos? Não é uma pergunta retórica, quem quiser responder pode responder. Por conta do quê? A dureza do coração, desobediência. Quem dá mais? Rebeldia. A reclamação, a fome, a sede, o descontentamento, a desconfiança sobre o caráter de Deus, que a Cris falou aqui hoje, a incredulidade. Perceba que os meios em que eles estão usando para chegar à promessa que já era destinada a eles só atrapalham o percurso e faz demorar ainda mais. Eu sei que você está com fome, mas cutuca alguém perto de você, por favor, e fala para ele: para de atrapalhar o plano de Deus na sua vida. Cutuca, assim ele acorda, por favor. Fala: para de fazer demorar os projetos de Deus sobre a sua vida. Tanta coisa que já era para ter acontecido. Faça uma autorreflexão rápida. Há quanto tempo nós estamos parados nas mesmas coisas? Quanto tempo eu, James, estou lidando com os mesmos problemas, com os mesmos conflitos, com as mesmas dores, com as mesmas dúvidas? As semanas são sempre as mesmas. Você acorda na segunda-feira de manhã pensando: meu Deus, como é que eu vou pagar esse fornecedor? E aí você começa a se mover, vai lá no aplicativo da Nubank, faz mais um empréstimo, se afunda ainda mais para pagar um outro. Deus está dizendo: para de meter os pés pelas mãos. Há uma melhor maneira de viver. Há uma melhor maneira de viver. E Edmundo vai aprender isso com a história. Deixa eu continuar aqui. Como o Senhor disse para os discípulos, né, em João: agora você não entende o que eu estou fazendo, porém, mais tarde você vai entender. No final da história, nós vemos Edmundo junto aos seus irmãos no palácio de Caio Paravel. E de todo o roteiro que a gente leu e releu algumas vezes da peça, o que me marcou profundamente foi quando Edmundo reencontra os seus irmãos. E aí a Susana vem e fala para ele: você está congelando, e o cobre com um cobertor, e ele logo revida falando: mas eu não mereço. E ela diz: talvez não, mas está congelando. E o brejeiro faz o comentário dizendo: graça costuma aparecer com um casaco colocado em quem não merece, em dias de frio, de muito frio. E eu quis tentar aqui parafrasear um pouco do sentimento de Edmundo. Vocês vão entender o porquê. Eu estava congelando, mas o frio cortando a pele não causava tanta dor como a dor no meu peito e o sabor amargo que eu sentia na minha boca. Como eu pude ser tão tolo? Era tudo ilusão.
os doces, o castelo, as promessas. Quão longe eu fui por causa da minha própria ambição e cegueira. A culpa e o medo pesavam sobre o meu coração. Como eu vou olhar para a cara dos meus irmãos? Eu os vendi por nada. O que me restou? Acreditar num sapo falante e na mínima fagulha de esperança. Afinal, não há outro caminho. Quando eu cheguei lá, meus irmãos me aguardavam de braços abertos. Lúcia chorava de alegria. Pedro não estava ali para me acusar. Susana me aqueceu, não só com cobertor, mas com amor e graça. Mas nada disso se comparou quando com os meus próprios olhos eu o vi. Mais belo do que tudo que eu já tinha visto antes, o poder e a doçura de suas palavras me falaram ao coração. Ele confiou a mim segredos, um traidor. Então, quando a magia mais profunda foi exigida, ele se entregou em meu lugar. A mesa de pedra se quebrou, o véu se rasgou de cima a baixo. O rugido do leão rompeu a morte, removeu a minha culpa e me deu vida. Há uma melhor maneira de viver. Sendo governado pelo Rei dos Reis, descansando os sonhos e anseios do nosso coração aos pés dele, porque o inverno não durará para sempre, e podemos descansar com a certeza de que Aslan está a caminho. E para mim, irmãos, particularmente esse ano foi um ano muito especial, por contracenar esse papel. E o Senhor, usando lá as memórias do Google, né, me fez lembrar que no ano em que eu voltei para o Desperta Brasil, o Festival Narniano caiu bem no dia do meu aniversário. Dia 22, era num sábado. E eu tinha voltado uma semana antes para os pés do Senhor, através da vida do tio Ké. O Senhor usou o tio Ké para ministrar uma palavra sobre o filho pródigo que eu nunca vou esquecer na minha vida. E uma semana depois eu estava aqui. E quando eu cheguei, eu nunca tinha participado do festival, porque já faziam 3 anos que eu estava fora. E quando eu cheguei e comecei a ver tudo montado, os irmãos servindo com tanta alegria nas barracas, e todo mundo caracterizado, e eu me sentindo meio um peixe fora d'água, porque eu não vim caracterizado. E olhando para tudo aquilo e glorificando ao Senhor, pensando: Senhor, é aqui que eu desejo estar todos os dias da minha vida. É neste lugar que eu desejo estar. E como o Brejeiro falou ontem no final da mensagem, né? Que ele achava que a história era sobre Edmundo, mas na verdade a história era sobre ele mesmo. A história também era sobre mim. Porque dentro de todos os conflitos que Edmundo teve, esses conflitos também eram meus. Mas o que vão falar de mim? Como que eu vou olhar para os meus irmãos? Mas o que eu vou dizer? E não há nada a se dizer. Não há nada a se dizer. Porque uma vez que nós fomos perdoados pelo Senhor, o Senhor deixa uma marca em nós do seu amor e do seu perdão. Há uma melhor maneira de viver, meu irmão. Há uma melhor maneira de viver. Há uma melhor maneira de viver. Talvez no domingo você vem e nós te cobrimos de novo e fala: não, vem aqui, seja coberto de graça. O irmão te abraça, o irmão ora por você, você compartilha. Tem o momento do café da manhã, a gente compartilha a mesa juntos. Mas na segunda-feira parece que você deixa o cobertor de canto e volta a andar pelos caminhos mais frios que existem do nosso dia a dia. Há uma melhor maneira de viver. Há um lugar, irmãos, e eu não quero ser repetitivo, mas eu preciso repetir isso aqui, porque talvez na primeira vez que a Cris falou, você não estava prestando atenção. Mas a jornada com Cristo não nos isenta
da dor e do sofrimento. A jornada com Cristo não nos isenta de problemas e muitos problemas, é verdade. Mas ter Cristo ao longo da jornada. Irmãos, e se eu posso falar com propriedade de causa, de alguém que passou 3 anos tentando por força própria, por mãos próprias, não há outro caminho. Como o Senhor disse a Paulo, vai ser duro para você recalcitrar contra os aguilhões. E talvez você pense que essa palavra não é para mim, porque eu estou aqui na igreja há tanto tempo. Tanto tempo numa queda de braço inútil, em vão, irmãos. Renda tudo de uma vez aos pés do Cordeiro. Renda tudo de uma vez aos pés do Cordeiro, sem ressalva, sem se preocupar, mas como vai ser? Quais são os danos colaterais envolvidos nisso? Se coloque de pé, por favor, em nome de Jesus. Talvez você não é o Edmundo dessa história, mas talvez o Senhor tenha levantado você como um brejeiro. Sabe, aquele que constantemente está apontando o caminho, aquele que constantemente tem uma palavra de conselho. Eu queria te encorajar a permanecer neste lugar, porque eu lembro de quando eu estava nesse período que eu fiquei longe do Senhor. E a Marcele não está aqui porque ela precisou levar o neném para casa, mas eu queria honrar a vida dela contando essa parte do testemunho. Ela chegava em casa extremamente empolgada dos cultos de domingo. E eu sabia que domingo 2 coisas me aguardavam: a fome, porque eu iria esperar ela para almoçar, e segundo, muita alegria. E eu completamente ranzinza, completamente amargurado. E ela chegava: o culto hoje, e a Cris, e não sei o quê. E eu lembro de uma vez que, bem mal criado, eu falei para ela: você não vai fazer de mim o que os portugueses fizeram com os indígenas. Eu não vou ser catequizado. Olha, abusado. E Deus olhando na dança e falando: olha aqui, se eu quisesse, ó. Deus pensando aqui, se eu quiser, aqui, olha como pode. Mas, irmãos, não só a Marcele, mas principalmente ela, foi um brejeiro na minha vida, apontando o caminho várias e várias vezes. E eu sei que esse lugar muitas vezes pode ser cansativo para você que está nele. Pode ser exaustivo, pode ser chato, pode ser maçante, porque nós também somos carne, nós cansamos, nós nos fadigamos. Mas que haja uma palavra de encorajamento sobre você: persista, porque todo o trabalho de um bom brejeiro será recompensado pelas mãos do Rei da Glória, do Rei de toda a existência. Ei, eu posso dizer que hoje eu sou fruto. Como o salmista diz: aquele que vai chorando com a semente certamente voltará, trazendo consigo os seus molhos, a sua colheita. Nós vamos orar. E eu queria fazer 2 orações: pelo Edmundo e pelo brejeiro. E aí eu queria que você colasse na pessoa perto de você, por favor, ou em quem Deus colocar no seu coração. Porque talvez você está aqui como Edmundo, pesado de culpa, pesado de cansaço, pesado de olhar para o seu passado e falar: olha tudo que eu fiz, não tem jeito para mim.
Pesado de olhar para a tua vida espiritual e falar, mas eu não conheço o Aslan, eu só ouvi falar dele. Esse tipo de vida aí que a Cris fala, que o Dé fala, que o James está falando, como é que faz isso na prática? Como é que eu faço isso na segunda-feira de manhã? Como que eu faço? Talvez você esteja neste lugar. Ou talvez você esteja no lugar de falar, Senhor, eu não aguento mais falar. Senhor, eu não aguento mais. Senhor, parece que não vai, parece que só piora. Quanto mais eu falo, é aí que piora, irmãos. E chegou essa fase na minha vida que parecia que quanto mais a Marcele falava, pior ficava, até o momento que ela se calou. E eu também sei que isso foi uma direção de Deus, porque quando ela se calou, e eu vou contar isso muito rapidinho. Eu estava num sábado em casa, numa das muitas casas que a gente já morou, e quem conhece a gente um pouco mais de perto sabe dessa história. Eu estava num sábado em casa, e fazia muito tempo que eu não sentia a graça de Deus. E de repente a vizinha do andar de baixo, que não era cristã, colocou um louvor para tocar. E o louvor parecia que estava subindo assim, ó. Parecia que ela estava pegando um louvor com um balde, jogando assim dentro da minha casa, assim, ó. Meu Deus do céu, eu não sei explicar aquilo. E aquele louvor começou ao mesmo tempo que ele me incomodava, ele começou a me abraçar. E eu comecei a sentir a presença de Deus dentro da minha casa. E a minha mente, num processo de autossabotagem, sei lá, começou a dizer, não pode ser a presença de Deus, porque eu não mereço isso. Não, olha tudo que eu falei. Não, olha tudo que eu pensei. Olha como eu agi. Não. E a presença de Deus foi me acompanhando durante aquela tarde toda. E eu fui dormir naquele dia. E o Senhor falou comigo, em sonho, em visão, para quem crê, enfim. E no domingo pela manhã, quando eu acordei, a presença do Senhor estava ali, de uma forma tão densa, tão... Como o Senhor vem, nós sabemos, né? Que ao mesmo tempo que há temor, há leveza e doçura na presença dEle. E parece que a gente tem receio de abraçar, mas tudo que nós queremos fazer é se jogar no chão e abraçar e falar, Senhor, é aqui que eu quero ficar. E eu conto esse testemunho, irmãos, totalmente para a glória do Senhor. E para que isso sirva de encorajamento para você. E eu quero profetizar isso em nome de Jesus. Que o Senhor alcance, mesmo sem palavras, pessoas que para nós são impossíveis de ser alcançadas. Que o Senhor convença, em nome de Jesus, pessoas que nós estamos prontas a deixar ir, prontas a abandonar, porque eu já falei, porque eu já fui, Senhor, olha o tanto que eu já ajudei, eu não aguento mais. O Senhor está dizendo, ei, brejeiro, permaneça firme no lugar que eu te coloquei, na vocação que eu te coloquei, porque aquilo que é impossível para nós, é possível para o Senhor. Vamos orar em nome de Jesus? Cola aí, eu sei que tá calor, mas cola aí alguém, por favor. Vamos compartilhar graça e suor. Não fique sozinho não, se você puder. Nós vamos orar agora, em nome de Jesus. Pai santo e poderoso, Senhor, nós nos colocamos na tua presença neste dia, ó Deus, maravilhados e agradecidos por tudo que o Senhor tem feito por nós e através de nós. Senhor, mediante essa alegoria que o Senhor deu ao teu servo, Senhor, Pai, que com muita sabedoria, Senhor, revelou um pouco, Senhor, do reino para nós, de forma fantasiosa e criativa. Senhor, nós usamos neste momento, Pai, essa alegoria também, Senhor, para orar e interceder no teu nome, ó Jesus, por aquele irmão, Senhor, que assim como eu estive um dia, ó Deus, carregado de culpa, Senhor, carregado de pecado, carregado, Senhor, de vergonha, Senhor,
Pai, que em nome de Jesus, Senhor, a esperança brote ao coração desse irmão, Senhor. Pai, que a verdade da tua palavra, Senhor, que a verdade da revelação do teu Filho amado Jesus se revele a ele, Senhor, porque o Senhor remove toda a nossa culpa, Pai, por causa do sangue do sacrifício feito na cruz do Calvário, Senhor. O traidor pode ser perdoado, Senhor. O traidor pode ser redimido, ou pode ser reintegrado aos seus muitos irmãos. Ó Deus, que em nome de Jesus, que toda a culpa, Senhor, ó Pai, que nós levamos por conta do nosso passado, Senhor, daquilo que nós fizemos lá atrás, ó Deus, que ainda insiste em nos assombrar, que em nome de Jesus, Senhor, seja removida neste dia, Pai, para a honra e glória do teu nome, Senhor, e que nós possamos andar e caminhar, Senhor, como filhos que foram livres e perdoados, ó Deus. Em nome de Jesus, Paizinho, eu também peço ao Senhor, ó Deus, pelos meus irmãos brejeiros, Senhor, que insistentemente, Senhor, tem levado a tua palavra, que em nome de Jesus, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor fortaleça, Pai, as mãos e os trabalhos, Senhor, daqueles que com tanto afinco têm se dedicado à sua obra. Ó Deus, que o Senhor dê a devida recompensa a cada um deles, Senhor. Sê a motivação, sê, Senhor, em nome de Jesus, o vigor e o ânimo, Senhor, para a glória do teu nome. Alcança, Senhor, aqueles que para nós são impossíveis, aqueles que para nós, Senhor, não tem mais jeito, Senhor. Para ti nada é impossível, Senhor, e eu sei, Senhor, que o Senhor pode alcançar, ó Deus. Transforma, Senhor, corações de pedra em corações de carne, Senhor, para a glória do teu nome. Nós te pedimos isso, Senhor, em nome de Jesus, ó Deus. Nos ensina, Senhor, a viver, Senhor, de forma digna, Senhor. Nos ensina, Senhor, a viver, Senhor, do jeito certo, ó Deus. Há uma melhor maneira de viver, Senhor, na tua presença, Senhor, caminhando junto contigo, ó Deus, em nome de Jesus, cobertos pela graça, Senhor, no meio do frio extremo, Senhor, enquanto o Senhor não vem, ó Deus, enquanto o Senhor não chega, Pai, que em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos caminhar, ó Deus, como moradores do céu, Senhor, Pai, como pessoas, Senhor, que não são dessa terra, Senhor, como verdadeiros peregrinos, Senhor, que tem, Senhor, um propósito e uma vocação, Senhor, em Ti, e que aguardam, Senhor, ansiosamente Te encontrar, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus.